questão da legalização é muito polêmica, porque ela implica na interface de uma série de possíveis problemas e questões de diversas ordens. O que a gente sabe hoje em dia é que a gente está atrasadíssimo em termos da despenalização ou descriminalização do usuário. Ou seja, isso é uma coisa que já se faz há 20, 30 anos nos países desenvolvidos, na Europa sobretudo. Os Estados Unidos não é um bom exemplo nessa área, mas na Europa, onde não se penaliza mais o usuário. Ou seja, o usuário é alguém que precisa ou de orientação ou de tratamento, ele não precisa de prisão. E isso não vai ajudá-lo de forma nenhuma. Então, essa questão da despenalização ou descriminalização do uso. A legalização de um produto já é uma coisa mais complexa, que vai envolver questões muito mais complexas. Por exemplo, como você vai fazer, se você legaliza um produto, você tem que fornecer o produto. Como vai ser o controle desse fornecimento do produto? Senão cria algumas dificuldades do tipo que a Holanda enfrentou na hora que ela se torna muito mais tolerante com relação ao uso de maconha, mas a maconha vendida ainda provém do mercado negro. Então isso é um contrassenso. Eu acho que uma sociedade ideal seria aquela onde o indivíduo estaria capacitado a determinar os seus produtos de consumo. Então eu acho que dentro de uma sociedade ideal, as drogas deveriam ser legalizadas, assim como o álcool é legalizado, diversos medicamentos são legalizados e são substâncias passíveis de abuso, e deveria caber ao indivíduo o seu controle do consumo. Mas a gente não vive numa sociedade ideal, então existe a necessidade de intervenção do Estado nessas questões. O grande problema é que essa intervenção, às vezes, ela é pior do que o problema em si. Um dos exemplos grandes disso é uma situação que se vê tanto nos Estados Unidos, existem estatísticas brasileiras mostrando isso, que, por exemplo, grande parte, um grande contingente, tem um trabalho americano mostrando que 59% das prisões americanas, os presos estão lá por causa de uso de drogas. A primeira coisa que a gente pensa, bom, então estão prendendo os traficantes. Não, eles são jovens de 20 e poucos anos, réus primários, não são traficantes, são apenas consumidores. Acontece que esse indivíduo, dentro de uma prisão, aquilo vai ser uma escola de criminalidade, ele vai ser estuprado, e quem denunciou isso foi uma instituição americana que estava preocupado com o aumento do número de casos de AIDS por estupro nas prisões americanas. Diante de uma situação dessa, eu diria que talvez o maior risco de você fumar maconha é você pegar AIDS por estupro numa prisão. Então, eu acho que esta solução do problema não é uma solução, é um agravo do problema.